Nós somos o Psipod, podcast da família que aborda assuntos de saúde mental. Esse é o nosso programa de estreia, que você vai poder encontrar no nosso programa. Temas que falam da sua saúde mental. Então, assim, nós temos aqui, pretendemos trazer convidados que falem, pessoas especializadas nessa área, que possam falar uma linguagem que você entenda e que você vai poder utilizar na sua vida, no seu dia a dia, por exemplo, no seu trabalho, na sua família, com seus filhos, na sua casa. Então, nós vamos tentar traduzir, simplificar para você o que é a saúde mental. Então, hoje nós estamos aqui, eu, Gil Gomes, Cristine, Kathleen e Lislier. E a Cristine vai se apresentar para vocês. Olá, eu sou Cristine Abram, sou doutora honoris causa em hipnose, mestre em psicologia, pós-graduada em sexualidade humana, pós-graduada em psicologia do trabalho, em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduada em hipnose e também, sou especialista em psicologia clínica. Eu trabalho com crianças, com adultos, com idosos. Dentro do meu consultório, tenho 34 anos de profissão e tenho amor por estar dando mentoria dentro da psicologia, supervisão e também sou coordenadora de cursos e de hipnose, de terapia cognitivo-comportamental e tenho, assim, total prazer, meus olhos brilham, pela psicologia. Esse é meu amor, a psicologia. E agora eu vou apresentar aqui, o meu marido, com muito orgulho, porque nós somos uma família psi, que é o Gil. Sim. Bem, pessoal, eu sou Gil Gomes, eu sou diretor do Instituto Brasileiro de Hipnose, da clínica do IBH e do setor de cursos do IBH, que é o nosso patrocinador aqui do programa. Eu sou mestre em psicologia pela Universidade Universo, Niterói. Eu sou pós-graduado em hipnose, pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental. Eu sou também coordenador da pós-graduação da Universidade Celso Lisboa. E também sou coordenador dos cursos do Instituto Brasileiro de Hipnose, juntamente com a minha esposa Cristine. Né? E o programa a gente ainda está um pouco nervoso, mas, enfim, foi mal? Corta. Não. Foi bom? No programa a gente ainda está um pouco aqui se adaptando, a essa nova realidade, assim como vocês também ficariam, a gente, apesar de ser psicólogo, também ficamos um pouquinho. Então, assim, vamos apresentar a Lislier, que é a nossa filha mais velha. Ela vai falar um pouco do trabalho dela. Tudo bom? Eu sou Lislier, eu sou médica, psiquiatra, eu faço atendimento de adultos e crianças. Eu sou especializada em transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Faço tratamento com canabidiol e psicodélicos e sou responsável técnica no Instituto Brasileiro de Hipnose. E a gente agora vai falar um pouquinho da minha irmã, Kathleen. Bom, eu sou hipnoterapeuta, tenho formação em Direito, mas fui para a área da saúde mental. A gente, inclusive, vai contar um pouquinho, a jornada de cada um na área da saúde mental. Também tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, apesar de ser estudante, estou no final da faculdade ainda de psicologia, mas já sou formada em terapia cognitivo-comportamental e tenho capacitação em terapia ABA. E aí eu queria saber um pouquinho, Minha mãe falou um grandíssimo currículo, inspirador para mim, que faço psicologia principalmente. Como que foi esse interesse na saúde mental? De onde surgiu? Quando eu fui fazer o
o vestibular, na minha época era vestibular, não tinha Enem. Fui fazer o vestibular, eu fui fazer para psicologia. Meu pai sentou comigo e conversou. Não, faz para psiquiatria. Isso é um absurdo você fazer para psicologia, Medicina. né? Você faz para medicina, para você ser psiquiatra. Você vai ser psiquiatra, faz para medicina, cursa medicina e depois faz a especialização em psiquiatria. Psiquiatra ganha mais dinheiro. É, né, Gil? Psiquiatra ganha muito mais dinheiro, né? Você, Infelizmente, a gente ainda tem muita desvalorização no mercado, né? A gente Você- da área psíquica. né? Psicólogo. Tá mudando muito. É, né? E aí, isso mesmo, né? Então as pessoas, né, na minha época, e na época meu pai logo, né, protestou e falou: olha, como é que você vai ter dinheiro sendo psicóloga, né? Inclusive, tinha um caso, né, da prima da minha mãe, ele falou logo: olha, ela montou um consultório e fechou, porque não tem paciente. Eu falei: olha, eu nunca vou ser médica, né? Eu não consigo furar uma pessoa, eu não consigo dar ponto numa pessoa, cortar uma pessoa. Então, né, para mim isso até é uma crueldade. Eu não tenho capacidade para fazer medicina, não quero fazer medicina, eu quero escutar, eu quero segurar na mão, eu quero ouvir alguém, eu quero, né, fazer com que essa pessoa acredite nos potenciais dela, nos valores dela, né, nas possibilidades e que ela possa realmente, né, buscar as soluções para os problemas dela. Assim, eu me inscrevi no vestibular para psicologia, passei e fui cursar psicologia. Logo, né, eu consegui bastante sucesso, tive um programa na rádio, naquele tempo era rádio imprensa, e fui participar de muitas rádios, muitos programas de televisão, todos praticamente, de todas as emissoras, e o meu consultório lotou. Meu pai me procurou e falou: Cristine, com certeza você tinha que ser psicóloga pelo seu sucesso. E olha que meu avô tem muita dificuldade de assumir que tá errado, né? E para mim foi assim né, algo que me despertou também desde cedo, no segundo período da faculdade, foi a hipnose. Eu logo fui fazer um curso de hipnose com o meu professor Pio, em Niterói, e tive a possibilidade de conhecer hipnose. Ele fazia também terapia cognitiva. Naquela época não tinha cognitivo, era comportamental só. Fui também cursar a parte de terapia comportamental e hipnose, e me interessei muito, né, por essa parte. Cursando assim, tive a oportunidade de estagiar com ele, a oportunidade de também participar como instrutora dos cursos, e foi minha carreira foi passando, né, prosperando, né? Fiz estágio na Texaco, fiz estágio na Vulcan, também por isso que eu fiz psicologia organizacional e vi que ali não era a minha praia. Minha praia sempre foi clínica, hospitalar, porque eu trabalhei também no Hospital Mário Creif, trabalhei no Hospital da Ordem, trabalhei no INCA. E isso para mim foi muito gratificante. Eu trabalho com cuidados paliativos, com psico-oncologia, com, né, hipnose para ajudar as pessoas no luto, para ajudar as pessoas a morrer com dignidade. E isso nós vamos falar depois, né, nos nossos próximos programas também. E o que eu acho que é bem legal, né, essa abordagem da hipnose que a gente pode utilizar dentro dos contextos que nós vamos dentro da psicologia, porque muitas pessoas elas acham que hipnose é uma hipnose de palco, é uma hipnose para que possa usar como diversão,
ou, né, que a hipnose não é científica e qualquer pessoa pode utilizar. Na verdade, a hipnose ela é científica, então montei o primeiro instituto de hipnose dentro do que foi aceito dentro do Conselho de Psicologia no Brasil. Eu tive a possibilidade de participar da regulamentação da hipnose, né, no Brasil pelo Conselho Federal de Psicologia. E isso, né, também, né, o nosso IBH, Instituto Brasileiro de Hipnose, ele está dentro da história da hipnose no Brasil. E com muito, assim, eu acho que com muita orgulho, né? Não sei se a câmera vai pegar, mas ela tem até uma tatuagem. do Ah, né? Essa daqui, né? Não sei se dá para ver, né? Que é o nosso símbolo aqui do IBH, né? Com certeza, é muito amor pelo meu instituto. Esse aqui, dá para ver, gente? Olha, é o olhinho do IBH aqui, né? Que eu levo aqui comigo, né? Então, né? Estão vendo? Dá para ver? Então, isso é porque assim é muito amor pela psicologia, muito amor, não é, no meu coração, muito amor mesmo pelo meu instituto, né? Nosso instituto aqui, né? A família IBH, né? E tudo que a gente faz para tentar, né, através da hipnose, através da terapia cognitivo-comportamental, melhorar a saúde do ser humano, transformar a saúde do ser humano, mas não somos nós que transformamos. Cada ser humano tem a capacidade de se transformar. Né? Todo ser humano tem recursos internos, potenciais, qualidades, valores e pode se transformar. Nós podemos observar, e vocês também, que a Cristine, quando fala de hipnose, ela se empolga, de hipnose se não, empolga. de psicologia e de hipnose, o olho dela brilha. Então, sim. assim, e aí eu vou contar um pouco também da minha história na saúde mental, que começa por esse brilho nos olhos dela. Nós, no início, né, eu trabalhava na parte de economia e a Cristine, psicóloga, mas eu que levava ela para os cursos, eu acompanhava ela nos cursos, né? A gente estava sempre juntos. Aí ia para Niterói. Às vezes o carro enguiçava na ponte, dava problema. Então a gente começou uma trajetória aí bem difícil, eu vou dizer assim, porque naquela época a psicologia ela não era, ela era vista como aquele que procurava psicologia tinha algum problema, estava maluco. Hoje em dia, nem tanto. Né? Não, hoje em menos dia, só, né? Um pouquinho menos. hoje em dia as pessoas, eu acho que entendem muito bem, mas né, existia. Você que imagina psicologia é saúde, você né? imagina economista, de Eles estão no repente, vou processo trabalhar de com entender. psicologia, me entregar a loucura, a minha cabeça. Mas vendo a Cristine, vendo essa empolgação, esse interesse, e vendo também, né, a oportunidade que nós temos de mostrar, não é ensinar nada disso, é de mostrar para o outro a importância da saúde mental. Ela que vai dar o teu norte, o teu direcionamento. Tudo começa na maneira como a gente pensa. Então, essa empolgação dela, esse vai assistir curso, vai na turma e conhece um e as pessoas muito legais, pessoas muito bacanas, né? Muito diferentes, né? De quando eu trabalhava com economia, onde o interesse principal é ganhar dinheiro, lógico. O nosso interesse era ajudar o outro e, ao mesmo tempo, nos ajudar. É como se a gente tivesse aquela questão que falam, né? É ensinando que se aprende. Mas, apesar da gente não ensinar, a gente também usa aquilo que a gente passa para o outro na nossa vida. E eu acho que esse movimento, essa participação nos cursos, vendo as regressões que eram feitas e eu também fazia durante os cursos, e aquilo me ajudando, aquilo transformando a minha vida, né? Em vários sentidos, mas a gente sempre tem medo de sair, de perder, de largar alguma coisa que a gente tem e está dando certo para se aventurar em algo novo. Mas, enfim, e foi o que aconteceu.
eu larguei tudo da economia, fui estudar psicologia, né? Eu já tinha como a Kathleen, já tinha os cursos de hipnose, eu já trabalhava como hipnoterapeuta com a supervisão da Cristine, aprendendo uma coisa séria, o cuidado com o outro, o cuidado com as pessoas, né? E eu fui me desenvolvendo nessa área até que nós começamos a assumir, né, um papel de protagonismo, né? Eu diria de protagonismo, mas um papel de uma responsabilidade muito grande com a psicologia. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, né, sobre o Instituto, sobre a importância do Instituto na psicologia, sobre a importância do Instituto na vida das pessoas. Mas antes nós vamos ouvir aqui a Lislia falar e ver, né, um pouquinho sobre como ela começou esse interesse em psiquiatria, porque quando ela era pequenininha, ela dizia para mim e para a Cristine que ela ia ser médica, ia ser igual Pitangui. Mas ela foi médica e se tornou. Oh, igual, desculpa. Pitangui. Era Pitangui Era mesmo. o ídolo dela. Eu falava que eu ia ser cirurgiã plástica, igual o Isso. Pitangui. Isso. Mas eu acho que também isso que vocês falaram, né, assim, né? Realmente, quando você mudou, né, de profissão, quando você foi fazer psicologia, né, foi algo transformador, não só para você, mas transformador na nossa família, né? Porque você começou a ser diferente, você começou a realmente exercer esse papel de protagonismo, né? E a gente via que você estava feliz fazendo isso, né? E eu acho que isso também, né, de observar os meus pais sendo tão felizes, né, estando tão bem na profissão deles, também foi um motivador para eu buscar, né, esse caminho. Quando eu era criança, né, meus pais trabalhavam no Pinel, né, eles iam dar curso. Então, eu pequenininha, assim... Não só no Pinel, mas não só no viajava Pinel. toda sexta-feira. Mas comigo era No no Brasil Pinel. inteiro, né? No Brasil inteiro. E ela pequenininha ajudar a gente. Eu ia pro Pinel, eu ficava, né? Eu tinha acho que uns 7, 8 anos, eu ficava lá ajudando eles, né? E aí eu comecei a conhecer, né, muitas pessoas, né? Que naquela época, né? A gente tinha muitos internos, né? Muitas pessoas que moravam realmente no hospital, sim, né? Sim. Então, eu comecei a conhecer e ter contato com essas pessoas, né? E aí comecei a entender a história deles, né? O quanto aquilo tudo era sofrido, né? Pessoas que às vezes tinham sido abandonadas por suas famílias e por isso que estavam lá. E aí eu comecei a ter uma empatia muito grande por esse público e comecei a querer ajudar de alguma forma, né? Naquela época eu não conseguia, né? Não sabia direito como eu poderia ajudar, mas eu me colocava à disposição, eu conversava, a gente brincava, né? A gente trocava. Meus pais também sempre foram muito tranquilos com isso, né? Porque eu acho que hoje em dia, até agora, né? Até hoje em dia, alguns pais poderiam ficar preocupados, né? Dos filhos pequenos ficarem brincando, né? Com pessoas com problemas, né? De saúde mental. Mas isso era algo muito natural, né? Como deve ser, né? Desde sempre na minha vida, isso foi sempre algo muito natural. Fazia parte. Então, eu brincava, eu me divertia lá com eles, né? E participava de algumas atividades que eles faziam também, né? Podia participar, eu ficava lá também. Então, isso me despertou esse interesse muito grande, né? E aí, como eu sempre falei que ia ser médica, né? Falava que ia ser médica, né? E tudo mais... Eu resolvi fazer medicina, né? Quando eu entrei, eu achava que ia ser psiquiatria, não tinha certeza, né? 100%. Eu falava, acho que vai ser psiquiatria. Aí eu ficava estudando as coisas, mas nada me interessava. Nada eu achava tão legal quanto psiquiatria. Ela falava lá, você é cirurgiã. Que ela começou a ter alguma dificuldade, né? Cirurgia não deu nada, eu odiava cirurgia na faculdade. Mas, e aí sempre eu queria buscar alguma coisa de psiquiatria, mesmo quando não era o assunto, né? Quando não era a matéria, né, do período, eu sempre buscava algo para poder me especializar, para poder aprender, sempre tive essa busca, né? Então, minha faculdade toda foi voltada para isso, né? Para meus estágios eram na psiquiatria, né? Mas também durante a faculdade me despertou muito o interesse
medicina de família, que é a minha outra especialidade, né? Eu tenho duas especialidades, psiquiatria e medicina de família. Porque a medicina de família, ela vê o paciente como um todo, né? E às vezes eu senti um pouco de falta disso no meio da psiquiatria. Então, isso também despertou meu interesse, de eu poder cuidar do paciente não só da saúde mental, mas como um todo, né? E eu fui Isso é fazer. muito importante, né? É. Super importante. Verdade. E é isso que hoje em dia eu faço, né, assim, na minha prática, né? Eu tento cuidar do paciente como um todo, ver ele como um todo, não só na questão da até- saúde mental. Até porque, às vezes, a pessoa vem com uma queixa. O pessoal tem um dito popular que fala: quando você tem um martelo na mão, tudo que aparece é um prego. Então, assim, às vezes você tem uma especialização e não pode enquadrar tudo naquela Com especialização. certeza. Às vezes ele tem um outro problema É. que Sim. pode trazer uma depressão, né? Uma Sim, já ansiedade, tive. e é algo orgânico. Sim, já tive pacientes com problemas hormonais e por isso estavam com depressão, Sim, né? E não era, né, um problema Só uma- ambiental, não era um problema dos pensamentos, não é? Que eram negativistas, mas sim eram problemas hormonais, Sim, né? sim. Então acho que O psicólogo também orgânicos. precisa ter, né, esse Então, cuidado, né? De isso. saber vamos também, às deixar vezes, eles quando, falar da trajetória. quando é orgânico, né? Eu tô falando, vocês se empolgaram, né? Tem que segurar, porque senão a gente. É porque você é a única médica do grupo, então a gente acha interessante a sua É, visão. já é diferente, né? Mas assim, também eu acho que é legal falar que quando eu tava na faculdade, né, eu pensei, ai, será que é isso mesmo? Eu tive uma questão se era isso que eu ia querer fazer pra minha vida. Até porque, né, eu sempre fui rodeada de psicólogos, né? Eu ficava lá nos cursos, tinha contato, né, com psicólogo, Com paciente. com pacientes, com né? E estudantes. sempre tive essa visão, assim, de querer acolher, de querer conversar, de querer. Não só a questão médica em si, né? E aí, no meio da faculdade, mais ou menos, eu falei: Ih, não é isso, não vai ser isso, vou pra psicologia. Aí parei a faculdade de medicina, fui fazer psicologia. Só tirava 10. Só tirava 10, sabia tudo, era tranquilo. Impressionante. Eu fiquei um ano fazendo psicologia. E aí, depois desse um ano, eu falei, acho que eu vou voltar. Aí voltei pra medicina. Mas foi uma experiência muito boa ter feito psicologia, acho que também agregou, né, aí na minha história, né, na minha carreira. E depois eu ter voltado pra medicina, realmente, hoje em dia, eu não me vejo fazendo outra coisa. É o que eu Sim. gosto, é o que eu gosto de ser psiquiatra, é o meu caminho, não trocaria, né? Tem uma história muito interessante da Lislier, né? Eu, como pai, a gente fica sempre assim: será que ela vai conseguir? Será que ela vai dar conta? Né? O pai, a filha vai dirigir, será que ela vai bater? Aí acaba que a gente Eu que digo. a vida do filho. Mas tem uma passagem interessante que no começo o médico ele vai, né? Ele quer ali ganhar o dinheirinho dele, que ele fica ali durante a faculdade. Ele não pode fazer estágio, ele não tem como ganhar. E o pai, né, quando é particular, o pai só vai gastando: minha filha, não dá para fazer um estágio? Não, pai, não dá. E ela logo se formou, começou a atuar, e ela falou: eu vou trabalhar numa ambulância. Né? A ambulância pega paciente e tal. E eu falei: será que ela vai dar conta disso? E um dia ela chega: pai, eu peguei uma paciente na ambulância. A paciente morreu. E ela aí sim foi para o hospital e, por coincidência, né, a médica que estava de plantão lá no hospital era nossa amiga. Né? E aí ajudou ela a resolver o problema. Outra coisa, eu falando assim, vocês veem ela agora, mas ela entrou na faculdade com 16 anos. Isso, Ela ela era entrou uma na criança faculdade com quando- 16 anos. Quando eu paro pra Quando isso pensar nisso, realmente aconteceu, eu era uma criança. E eu falei: caramba, aí que eu falei: caramba, ela foi à luta mesmo, Isso. ela escolheu a profissão
certa. Porque tá difícil, né? Com 16 anos você escolher, né? Acho que até por isso que eu tive essa dúvida aí no caminho, né? Porque é É. Porque normal. é E muito outra nova, coisa, né? 16 anos, É. entrar para uma faculdade de medicina, né? E você- Fazer um e estágio, você né? com 16 validar Tá com no pessoal de internato. 25, você é um peixe fora Eu d'água. lembro que a primeira chopada que eu fui, as pessoas falaram: Ih, você não pode entrar, não, que você é menor de idade. Boa. Não podia aí. Voltou pra casa, né? Voltou pra casa. E você, Catherine, conta um pouquinho aí o que te motivou a entrar nessa família. Eu tô ouvindo aqui. Eu não fui essa menininha prodígio que fala desde de bebê que quer ser médica. Não. Muito pelo contrário. Eu fui uma criança, adolescente, que cada hora queria ser uma coisa. Uma hora quis ser cantora, outra hora quis fazer gastronomia, outra hora eu quis ser médica, outra hora eu não quis mais. E psicologia era de jeito nenhum, E de né? psicologia eu falava, não, vou ser psicóloga de jeito nenhum. Por quê? Porque minha mãe chega 10 horas da noite em casa, eu não tenho minha mãe pra mim, ela fica com os pacientes, né? E Isso mesmo, eu dei uma era isso rejeitada na mesmo. psicologia, porque meus pais, como vocês estão vendo, trabalhavam muito. Que aquele fim de semana, a gente ia. de semana, Nós fomos para inclusive. Mato Grosso do Sul. Então eu não, Vários anos. nem cogitei psicologia, né? Quando chegou lá naquela fasezinha chata do pré-vestibular, né? Eu vi minha irmã sendo médica e falei, acho que eu quero ser médica. Ganhar um dinheirinho igual ela tá ganhando. Olha, E aí, quando eu fui fazer o pré-vestibular, eu vi que as pessoas que queriam ser médicas tinham um pensamento muito diferente do meu, né? Eu falava assim, eu quero ser médica perita criminal, abrir gente morta, porque eu gostava muito desses casos criminais. E o pessoal, não, eu quero ser dermatologista, pediatra, não sei o que. Gente, acho que será que é isso mesmo que eu quero? E eu tinha esse interesse nessa parte criminal, né? Então, eu acho que medicina não é pra mim e me arrisquei no direito. Foi uma graduação que foi muito necessária para minha vida, foi muito gratificante cursar direito. Foi um momento da minha vida em que eu tive vários... abri olhos para muitas coisas, né? Foi um grande conhecimento. E a área que eu mais gostava no direito era o direito de família, né? Então, barraco comia solto, né? Era pensão, visitação, aqueles pais que não pagam pensão, a alienação parental, eu vi muito. as mulheres que querem mais. As mulheres que querem mais dinheiro e os pais achando que dar R$200 é ok para uma criança, umas coisas assim, né? E Você acabava sofrendo por eles também, né? Exato. E aí eu fiz 2 estágios no direito, né? Um no Tribunal de Justiça e um outro na Defensoria Pública, que eu passei num concurso. E sempre com nota 10, né? Todas suas notas 10, com Coisa de louvor, mãe, né? né? Com louvor, né? Tanto psicologia. E no primeiro estágio até que eu fazia um papel de conciliadora mesmo. Então eu agia ali, pra falar bem entre aspas, tá, gente? Porque psicologia não é isso. Meio que psicóloga. Era um papel de ouvir as partes e tentar fazer eles se dar melhor, né? E tentar um acordo no processo. No outro estágio, que foi na Defensoria Pública, eu estava defendendo alguma parte, né? E a minha defensora falou assim, não se envolve na história. Coisa difícil, Eles né? vão contar historinha triste, eles vão falar que não tem dinheiro para vir, para assinar o documento, vão chorar na sua frente. Você tem que ter uma certa frieza para certas coisas. E eu fiquei assim, como assim? Não consigo. E eu não conseguia. E aí eu vi que ouvir o ser humano, entender a dor daquelas mulheres, principalmente, aquelas mães, ou daquele pai que não tá vendo aquele filho, era algo que me atingia muito. E eu vi quanto essa escuta era necessária. De que às vezes eu só escutei aquela pessoa e ela falou, muito obrigada, você fez um diferencial. Sim. Depois eu fiz um estágio já para uma área já imobiliária. E eu não gostava dessa coisa de papel, documento, coisa engravatada, aquela coisa mais séria. Então, até me identifico um pouco com meu pai, né? Que ele teve uma transição bem brusca, né? De uma carreira executiva para psicologia. São personalidades diferentes, né? A pessoa tem um perfil no direito e existe um outro perfil para ser psicólogo, né? Então, eu mudei completamente de área. Eu falei, mãe, eu acho que eu vou tentar fazer psicologia. Tô certa disso? Não. Pode ser que eu mude, pode ser que eu não queira, pode ser que eu queira seguir com direito mesmo, mas talvez isso seja pra mim, talvez eu tenha que seguir a mesma coisa que vocês. Eu vou me arriscar, né? Porque eu acho que é isso, estudo nunca é demais. Né? Isso é algo que eu gosto de
de sempre espalhar. Eu estudo diversos assuntos, inclusive não só psicologia, não só Não, direito. desde pequena, né? Desde muito nova. Desde criança, né? Ao invés dela ir para, né, uma loja de brinquedo, ela só ia para a livraria. Então ela ia para a livraria desde 2 anos de idade. Eu falava, não, você precisa ir para a lojinha de brinquedo. Ela falava, não quero, eu quero ir para a livraria. Eu falava, bem, né? Você precisa brincar. Não, não quero, eu quero ir para a Tenho muito livraria. essa sede de conhecimento, seja ele qual for, né? Então eu tenho, inclusive, gostos muito É interessante que esquisitos. ela idolatrou o Jeffrey Young, que falamos em terapia dos esquemas, que depois vocês vão ter mais com detalhes o que é, né? E ela gostou, ela é assim, a Kathleen tem muito isso. Então ela entrou no curso de inglês, aprender a falar inglês para ir nos Estados Unidos fazer um curso com o Jeffrey Young. Agora ela vai ter uma outra etapa que é conseguir o dinheiro para ir lá e pagar o curso. Em dólar, né? Mas ela está aí nessa direção. Papai me ajuda. Isso. É isso, eu fico muito interessada. Quando eu me interesso no assunto, não é aquela coisa, eu sei terapia do esquema. Não, eu me debruço muito. Então, por isso que eu sou estudante de psicologia, mas eu já sou hipnoterapeuta, sou formada, como eu disse, né, formada em terapia cognitivo-comportamental, terapia ABA para autismo. Porque é isso, eu vou achando curso, eu vou estudando, eu vou entrando. Tá fazendo curso de esquemas, me né? permite falar que ela também, ela não falou, mas ela conhece muito, que se fala da terapia cognitivo-comportamental da terceira onda. Mas a Kathleen conhece muito o Jeffrey Young, que é a terapia dos esquemas. Ela Domina o assunto. Ela só não, acho que não, ela fica um pouco acanhada de falar, mas porque domina ela ainda muito. não se formou, mas ela domina quero meu muito, diploma. entende? Tá chegando. Tá quase. Tá chegando. E aí, né? Psicólogo honoris causa. Foi aí que eu fiquei apaixonada, né, pela psicologia. Hoje em dia, é o que eu falei, eu sou muito grata ao direito, mas realmente a psicologia é o meu lugar. E todos nós, né, hoje ocupamos cargos no IBH. Então eu queria perguntar para minha mãe, o que você faz no IBH hoje? Eu falei que o IBH iniciou, né, a partir de um sonho meu, que era montar, né, um instituto de hipnose, né? E está para regulamentar a hipnose, nós já está, e foi o primeiro instituto no Brasil, né? E também, só para contextualizar, a hipnose, ela na época do Jânio Quadros, ela foi proibida. Ela só poderia ser utilizada por médicos. Então, muitos que chamavam hipnólogos de palco, né, como Carl Weissmann, que veio de outro país, eu não me lembro qual era a nacionalidade dele, mas ele que cunhou aquela frase que todo mundo fala, né? Freud explica. Então ele foi amigo do Freud. Então ele traz a hipnose de palco para o Brasil. Quando o Jânio Quadros proíbe, só aceitava que os médicos fizessem, porque dizia que o Jânio Quadros tinha algumas coisas assim, alguns medos de assombração, e achava que a hipnose era uma assombração. Então ele traz. Mas como foi uma lei que o Jânio Quadros fez, né? Que ele criou junto com o Congresso essa lei, quando entrou o Collor, as leis que não foram regulamentadas, elas foram tiradas, revogadas. Então, assim, e uma dessas leis era a hipnose. Então, nós estávamos aí em 1990, 1989. E o IBH, que a Cristine se referiu, nosso IBH, nosso que eu digo é como se fosse algo da psicologia, né, porque eu sou psicólogo, ele foi criado em 1996, ou seja, 6 ou 7 anos depois que ela entra na briga aí para regulamentar isso. Isso, aí foi em 1996, né? Então ele foi o primeiro instituto inscrito no Conselho de Psicologia, né? Como pessoa jurídica, né? Depois de ter muitas e muitas entrevistas no conselho, e a hipnose ela só é regulamentada depois também de muita luta nossa, né? Junto com né, o presidente aqui do Rio, né? Naquela época, que era o Carlos Absalão,
Ela foi regulamentada, né, em 20 de dezembro de 2000 no Conselho Federal, né? Quer dizer, o Instituto, antes dela ser regulamentada, ela Ele foi já assim, existia, ele com era, esse nome. ele era pessoa jurídica no Conselho. Então, Foi o só aí primeiro, já- né? Só aí já é um Primeiro. movimento de Então, né, regulamentação. realmente, né, o IBH, né, o Instituto Brasileiro de Hipnose, ele pertence à história, né, da hipnose no Brasil, e ele pertence à história da psicologia, né? A gente tem que ver que, né, ele pertence à história da psicologia porque ele é o primeiro instituto, né, a ser inscrito no Conselho, né, de psicologia, no primeiro instituto de hipnose. Então ele pertence à história, né? Aliás, a gente vai falar em alguns episódios, eu acredito, dessa diferença do que a hipnose é profissionalmente para hipnose de palco, né? Quem que se deve procurar para um tratamento Isso. pela hipnose, quanto é importante profissionais Um profissional sérios, habilitado, um né? profissional habilitado, inclusive fazemos esse trabalho, né, de habilitar profissionais, então a gente forma psicólogos, dentistas, médicos, em hipnólogos também, né? Porque a hipnose ela pode ser utilizada em algumas profissões da área da saúde. E de que forma a hipnose, ou de que forma você pode utilizar a auto-hipnose para você ter os seus objetivos, né? Para você ter foco naquilo que faz. Gente, não é fácil. Hoje a gente está aqui gravando, né? Se pode. Vocês meio que pode psi, mas é psi pode. Mas a nossa trajetória, né, foi e ainda é uma trajetória muito difícil. Sim. Nada Aí agora foi também eu e entrei é para fácil para gente. ajudar aí nesse processo com a cannabis, né? Que aí só Isso. para ajudar. E a gente Só pra gente ter mais uma coisa para lutar. De algum modo, por ler, por estudar, né? A gente até mesmo de uma maneira involuntária está utilizando a Se hipnose. tem uma coisa que na essa nossa família vida, não né? gosta, é do que é habitual. Ah, você Ah, sou com psicólogo, certeza. TCC, tô bem aqui, não. Não. A gente já quer uma hipnose, um canabidiol, Isso. né? A gente quer algo novo sempre. E quando a gente fala A gente quer lutar por quando a algo, gente- para transformar a sociedade. A quando gente é algo- quer trazer algo novo, a gente quer trazer, né, algo que possa realmente acrescentar na vida do ser humano. Ajudar, né? Quando a gente ajudar vê ser que é algo humano. que realmente pode É ajudar. claro a que gente. quando você fala de medicina, você não vai se automedicar, né? Isso todos nós aqui somos contra. Contra não, nem questão de ser contra ou a favor, não existe. É questionável, né? Isso não existe, né? Ah, meu vizinho tomou um medicamento e agora eu vou tomar também o que ele tomou. Não é isso. O que nós vamos. Mas na psicologia, não. Na psicologia, nós vamos sim passar para vocês e todas as propostas das teorias da psicologia, a psicanálise com Freud, ela começa assim. Ele começa a criar uma teoria em que você possa ser o seu próprio terapeuta. A terapia cognitivo-comportamental, a terapia dos esquemas que nós vamos abordar aqui, várias técnicas que você vai poder utilizar num momento difícil. A psicologia da ela chega sua num vida. momento onde o Freud mesmo era médico, psiquiatra, né? E o médico que dá o diagnóstico, o médico que fala o que você tem, né? Até hoje é assim, né? O médico que passa o medicamento para você. Autoridade. Na psicologia é o contrário. Traga-me você que você tem, né? Vamos desvendar junto, né? Essa é a maior revolução, Vamos aprender da a ser o psicologia. seu próprio terapeuta. né? Você tem a potência de melhorar, né? E o nosso foco, né, vai ser isso. Mas a gente Nós deixa vamos ela ter, falar, né? Tá, vamos lá. E assim, né? Então, assim, o IBH, né? Hoje, né? Ele tem, né? Muitos cursos, não é? Nós temos muitas formações, nós já levamos hipnose e terapia cognitivo-comportamental para todo o Brasil, né? Nós já demos aula em Rondônia, Roraima, Manaus, nós já demos aula em Porto Alegre, Rio, né? várias cidades, Nós já demos aula em Florianópolis, Curitiba. Brasil todo, então, resumindo. no Brasil todo, né? Então,
Nós temos também as nossas clínicas, né? O Gil pode falar rapidamente sobre elas. Hoje o Instituto de Hipnose, né, nós começamos formando profissionais, hoje também nós formamos muitos profissionais que depois acabam ficando com a gente. Né? Muitos profissionais eles formavam em psicologia, ia para uma área que não gostava, e nós trazíamos para a área clínica e dávamos assim, todo o know-how que nós tínhamos, né? Pelo tanto que nós Que apanhamos, temos, né? temos, e passávamos, e muitos aí seguiam a sua carreira, a sua profissão. Então a gente tinha mais, nossa história começa com os cursos, né, de hipnose, terapia cognitiva. E logo depois a gente monta, a gente, né, estrutura as clínicas do Instituto Brasileiro de Hipnose. Para quê? Para que a gente possa utilizar a hipnose. E a terapia Porque cognitivo-comportamental, né? Que também formamos pessoas. Nós temos pós-graduação em hipnose, pós-graduação em isso, terapia cognitivo-comportamental. Então, nós formamos pessoas e hoje nós temos clínicas, né? Nós temos clínica em Copacabana, nós temos clínica aqui no final da Barra, né? E isso. nós, aqui no Rio de Janeiro, Brevemente no centro. e nós temos também os atendimentos online. Né, nós ampliamos, né, nossos atendimentos. Por exemplo, eu atendo pessoas que são pessoa da Austrália, eu atendo pessoas que moram em Londres, nos Estados Unidos, né, que moram na Arábia, né? Então eu tendo pessoas que moram em todos os lugares, né, do mundo. E a gente leva esses atendimentos online também, né, para vários países e vários estados do Brasil. Então nós temos dentro da nossa clínica, né? Eu acho que o Gil pode falar como é. É isso, falando um pouco também do Instituto e da psicologia, o que nós tínhamos antes, né? Era aquela pessoa que podia pagar um tratamento ali por semanal, até a psicanálise, ela no início era assim, 3 vezes por semana, onde a pessoa pagava quase R$ 1.000 por semana de um tratamento. Então, assim, ela era muito elitizada. Com o advento dos planos de saúde, com o movimento que nós fizemos, porque nós éramos criticados até porque os valores do nosso curso eram um pouco abaixo do mercado. O nosso interesse não era ganhar dinheiro, lógico, né, para a gente ter uma vida digna, mas também com o Instituto Brasileiro de Hipnose, nós tínhamos uma visão de fazer esse movimento para a psicologia. Então, o que aconteceu? Com as novas clínicas, com as novas possibilidades, com o advento dos planos de saúde, a psicologia ela pode ir ao encontro daquelas pessoas de uma camada que necessitavam, e a Catherine falou muito bem, né, Catherine? Ela fala dos conflitos lá quando ela fazia direito, né, fazia estágio, ela via isso. Então, assim, as pessoas que mais precisavam era uma camada maior da sociedade, né? E junto a isso foram criados teorias que poderiam ser breves, que poderiam ajudar. Então, o Instituto Brasileiro ele se estrutura dessa forma, um modelo terapêutico breve, né, que pode ajudar, que ensina o paciente a ser o seu próprio terapeuta, e também o apoio da hipnose, que é uma ferramenta fantástica. E hoje nós podemos... Vocês vão poder acompanhar aí ao longo dos nossos programas o que é hipnose, como tratar, como fazer, o que é auto-hipnose. E com essa... E outra coisa, não é uma coisa de autoajuda, não. Nós estamos falando aqui de pessoas que trabalham com temas que têm um fundamento científico. E, claro, com certeza, né? E assim, eu acho que o IBH tem a preocupação tanto, né, de ajudar o profissional, né, os psicólogos que atuam com a gente, quanto os médicos também, em um momento falou, também. Mas também tem a nós temos parte toda psiquiátrica, isso, médica, né, também. Eu sou responsável técnica médica do IBH e eu lido, né, com os psiquiatras, a gente tenta passar esses nossos conhecimentos, né, os nossos
Trocar. objetivos, né? Trocar, como isso tudo que a gente falou, né? A gente tenta expandir para essa área médica também, né? E assim, acho que é legal, né? A gente falar sobre esses temas. A gente também vai falar sobre temas médicos, não só temas Claro. psicólogos, né? Mas a gente vai falar Importantíssimo. sobre a cannabis medicinal, a gente vai falar sobre ansiedade, depressão, né? Sobre alguns transtornos, sobre alguns tipos de tratamento e tentar ajudar, né? Tentar passar para vocês o que a gente aprende, né? O que a gente sabe, para vocês conseguirem também colocar isso na vida de vocês. Sim, é só para exemplificar, porque é a medicina, porque é a psicologia, porque é a psiquiatra, né? Então, qual é a função de um e do outro? Acho que a gente pode deixar isso para um outro Ah, programa. não, só uma. E da próxima vez a gente fala sobre Que eu isso. sei também, não dá tempo, mas só uma dicasinha, né? Que o psiquiatra, né, o medicamento, ele vai atuar muito nos sintomas e o psicólogo vai atuar na causa daquele problema. E nós vamos depois abordar Falar isso mais, né? Gente, hoje a gente vai ficar por aqui, que vão ter muitos programas, a gente vai ter muito ainda o que falar. Não esqueçam de se inscrever, de compartilhar, de curtir, dar aquele joinha pra gente, fortalece aí o início do nosso Psipod. E também deixe qualquer comentário que vocês quiserem, alguma pergunta, sugestão de temas, a gente está aceitando, né? A gente quer ouvir vocês também. O próximo programa vai falar sobre Ansiedade. Opa, ótimo, eu já tô ansioso. Estamos ansiosos para o programa sobre ansiedade. Ativa o sininho também, gente, para vocês sempre receberem as notificações do Psipod. Tá bom? Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente.